Números capítulo 10, vamos ler a partir do 29, mas mantenha a Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos estar seguindo um pouco no capítulo 10 e um pouco no capítulo 11. Então, Números capítulo 10, verso 29. Então Moisés disse a Robabe, filho do midianita Reuel, o sogro de Moisés: estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Ele respondeu: não irei, voltarei para a minha terra e para o meu povo. Moisés, porém, disse: por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser o nosso guia. Se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias, e a arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. E sempre que a arca partia, Moisés dizia: levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam diante de ti os teus adversários. E sempre que a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos nessa noite, Senhor, ouvir a Tua palavra e pedimos, Senhor Deus, em nome do Senhor, que o Senhor possa, pelo Teu Espírito Santo, falar a cada um, Senhor, que está aqui presente. A começar por mim, Senhor, como pregador, que eu possa, Senhor, ouvir a Tua voz, ouvir e prestar atenção na Tua palavra, na direção que o Teu Espírito Santo traz. E assim, Senhor Deus, a vida de cada um daqueles que ouvir esta mensagem, possam igualmente, Senhor, ser abençoados por receber, Senhor Deus, uma palavra que vem do Deus Altíssimo para os nossos corações. Pedimos estas coisas, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Este texto que nós estamos lendo está falando da narrativa da Bíblia, de quando Israel saiu do Egito, e eles então começam a rumar em direção a Canaã, a terra prometida, que Deus havia anunciado para eles, a terra que manaria leite e mel. Essa jornada, ao sair ali do Egito, depois de mais de 4 séculos de opressão, sendo escravizados durante aquele tempo, finalmente Israel, depois da história que todos conhecemos, dos 10 mandamentos, de como Moisés é enviado para libertar aquele povo que está ali, eles iniciam então uma jornada em direção à terra prometida. Para você entender o que é isso, o Egito fica num continente e a terra prometida era outro continente. O que separava um continente de outro era o Mar Vermelho. Havendo uma pequena faixa de terra bem ao norte que servia como passagem de um continente, do continente africano, ali para o continente asiático. Entretanto, a Bíblia nos mostra que eles não passaram por esta faixa de terra por provisão de Deus. Aparentemente parece que Deus quis dificultar mais as coisas e eles descem do norte onde eles estavam, e que justamente daria o caminho natural de acesso para aquela faixa de terra onde era possível passar a pé. E Deus faz descê-los ao sul, e então eles só têm o mar diante de si. E conhecemos a história de como o faraó vem atrás e vem tentando impedir. O faraó não quer abrir mão, não quer perder aqueles escravos, e vem então para tentar destruir. Provavelmente na cabeça dele ele queria matar alguns para dar um exemplo e levar presos de volta, levar cativos de novo como escravos a maioria.
Entretanto, Deus age, abre o Mar Vermelho, eles passam, quando os egípcios vão passar, fecha-se o Mar Vermelho, e depois daquilo, do lado de lá do Mar Vermelho, depois que finalmente os exércitos de Faraó são destruídos, começa-se uma jornada, a peregrinação, a jornada no deserto de Israel em direção à Terra Prometida, que vai durar 40 anos. Não por causa da distância, mas por causa da desobediência do povo. O trajeto poderia ser feito em poucas semanas. Em poucas semanas, de onde eles estavam, eles podiam alcançar a Terra Prometida. Entretanto, por causa da desobediência deles, Deus fez eles ficarem peregrinando na península do Sinai, ao sul da Terra Prometida, por 40 anos. Mas, finalmente, quando chega no livro de Josué, nós vemos como Deus é fiel e eles finalmente chegam à terra que Deus havia prometido entregar para eles. Existe algo no estudo da Bíblia, algo que a teologia chama de tipologia. E a tipologia, ela se baseia num fato, num fenômeno que acontece na Bíblia, de que você percebe nitidamente que existem histórias do Velho Testamento que parecem estar nitidamente refletindo ou lembrando uma outra história do Novo Testamento. Ou então um personagem do Velho Testamento que parece estar lembrando alguém do Novo Testamento. E a isso a teologia chama de tipologia. Então, por exemplo, Moisés, ele é um tipo de Cristo, um tipo de Jesus, porque a história dele, como ele é esse libertador que vem libertar o povo de Deus das garras do faraó para levar a terra prometida, lembra exatamente a figura de Jesus, esse libertador que veio nos tirar das garras de Satanás e nos conduzir em direção à vida eterna. Da mesma maneira, José, no Velho Testamento, o filho de Jacó, ele é igualmente um símbolo, ou melhor, ele é um tipo também de Jesus, porque ele também foi traído pelos seus irmãos, vendido por moedas de prata, mas ele acaba saindo de uma situação de inferioridade, de escravidão, e acaba se tornando senhor sobre toda a situação, exatamente como também aconteceu com Jesus. Pois bem, essa jornada, essa narrativa, que a Bíblia conta a história de Israel, dos judeus, saindo do Egito e começando a peregrinar em direção à Terra Prometida, ela é um tipo da minha e da sua história. É um tipo da jornada da vida cristã. Porque nós vemos exatamente a mesma figura, começando pelo libertador, Moisés, o libertador que tira das garras do dominador que queria escravizar. Então, isso se assemelha com a nossa história, onde Jesus veio para nos libertar da opressão de Satanás. Éramos escravos, assim como os judeus eram escravos no Egito, nós éramos escravos nas mãos de Satanás. O apóstolo Paulo, de fato, ele menciona isso ao dizer que quando nós nos convertemos, que nós nos entregamos para Jesus, houve um transporte, houve uma mudança, aonde Deus nos transporta de um reino para o outro. Ele nos tira do império das trevas, disse o apóstolo Paulo, e nos transporta para o império do Filho de Deus, o império do Filho do seu amor. Da mesma maneira, a jornada, a peregrinação, aonde agora pelos 40 anos de jornada, não chega a ser uma geração inteira, não chega a ser uma vida inteira, mas é tempo longo o suficiente para dar a impressão de que aquilo é a vida inteira. Não é? Se você mora há 40 anos na mesma casa, você pode dizer praticamente, estou aqui a minha vida, praticamente minha vida toda. Porque 40 anos dentro do tempo de vida humano é muito tempo.
Então, dá a impressão de ser uma vida inteira. Da mesma maneira, a jornada cristã, muitas vezes ela vai nos dar esta mesma impressão, de que pode ser a vida inteira. De fato, nós esperamos a promessa maravilhosa de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, mas essa espera pode levar a vida inteira. Pode ser que você tenha a sorte de fazer parte daqueles que estão vivos, eu e você, no dia do arrebatamento, mas pode ser que isso aconteça amanhã, pode ser que isso aconteça quando nós tenhamos nossos 80, 90 anos de idade, quem estiver vivo para testemunhar isso. Ou muitos de nós não vamos ver esta promessa se cumprir, vamos morrer, vamos descer à sepultura, de maneira que essa nossa jornada com Cristo, essa nossa espera rumo à vida eterna, rumo ao céu, rumo à terra prometida que Deus tem para nós, assemelha-se muito, em muitos detalhes, à jornada de Israel no deserto. A jornada deles foi no deserto por 40 anos. O próprio deserto na Bíblia sempre invoca esse simbolismo de uma vida difícil, de uma jornada onde você tem que tomar muito cuidado. No deserto é um lugar perigoso, onde você pode morrer pelo calor do sol, você pode morrer de desidratação, você precisa ter muitos cuidados à medida que você anda no deserto. E no caso de Israel, eles tiveram que andar por 40 anos, isso significa que aqueles que saíram, por exemplo, com 20, 30 anos do Egito, ao final dessa jornada, eles já estariam com seus 60, 70 anos de idade. Por isso que, na verdade, a maioria do povo que saiu do Egito não chegou a entrar na Terra Prometida, eles morreram no deserto, é isso que nos diz a palavra de Deus. E da mesma maneira, a Bíblia então coloca essa jornada da vida cristã em um paralelo com a história de Israel, aonde nós temos que, de fato, aprender várias coisas. Isso fica nítido, por exemplo, nas palavras de Paulo, em 1 aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Perceba como o apóstolo Paulo faz aqui exatamente uma comparação, usando a história de Israel como um tipo, como uma tipificação do que acontece na vida cristã, na minha e na sua experiência. 1 aos Coríntios 10, o apóstolo Paulo escreve: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados, lembre-se aqui, ele é um judeu, então antepassados que ele está se referindo é o antepassado dos judeus, os antepassados israelitas. Então ele diz: porque quero, irmãos, que vocês não ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ao que ele está se referindo aqui? Que nuvem é essa? É a nuvem de que a Bíblia diz que durante toda a jornada dos israelitas no deserto, durante todos aqueles 40 anos, havia uma nuvem que os acompanhava durante o dia e à noite uma coluna de fogo. A nuvem os protegia do calor do sol durante o dia e, ao mesmo tempo, a nuvem ela se tornava o guia de Israel. Aonde, quando a nuvem se movia, ou para onde a nuvem se movia, Israel se movia. A Bíblia diz que quando a nuvem parava por um dia, Israel parava por um dia. A nuvem começava a se mover, Israel se movia. Se a nuvem parava e começava a ficar parada no mesmo lugar, Israel montava acampamento. Se a nuvem ficasse ali 3 meses, 1 ano, ali eles ficavam todo aquele tempo. Então a nuvem servia de proteção e ao mesmo tempo de direção para o povo de Israel.
a esta nuvem que ele está se referindo. Também a Bíblia diz que todos passaram pelo mar. Aqui é uma referência clara a que evento? A passagem do Mar Vermelho. Ele está dizendo, todos eles passaram pelo mar. E ele diz aqui, e em Moisés, aqui ele está usando uma linguagem simbólica, ele está dizendo, basicamente o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, é como se esse episódio de passar pelo Mar Vermelho fosse idêntico ao batismo cristão. Eles tiveram que passar pelas águas antes de iniciar essa jornada com Deus. E ele está dizendo, então, é como que em Moisés, todos eles tivessem sido batizados, tanto pela presença dessa nuvem, como pelo mar. E ele diz, e todos eles comeram também do mesmo alimento espiritual. Aqui, não se refere necessariamente ao maná, porque ele está falando alimento espiritual, não alimento físico, não alimento material. Portanto, ele está se referindo ao mesmo tipo de alimento que alimentou o povo de Israel espiritualmente, que era a sua palavra, a adoração a Deus, o ensino da sua palavra. E nós, da mesma maneira, somos alimentados espiritualmente da mesma forma. É através da palavra, é através da adoração. Por isso nós estamos aqui nesta noite, porque isso faz parte do nosso crescimento, isso faz parte da nossa nutrição espiritual. E Paulo continua dizendo, e também beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Ou seja, ele vai mostrando como as duas histórias se interlaçam, porque ele está dizendo, na verdade, Cristo já estava presente lá no Velho Testamento, ele já estava lá, e ele era, na verdade, a fonte espiritual que mantinha o povo de Israel vivos. Ele, o eterno Cristo, o eterno Filho de Deus, ainda que só se tornaria humano, só nasceria nesta terra mais de 1.500 anos depois de Moisés. Entretanto, ele, como o Cristo eterno, o Deus Filho, ele já estava lá no Velho Testamento atuando. E ele está dizendo que Israel se nutria e bebia da água que sai dessa rocha. Ele está fazendo um paralelo com o fato de que, num momento em que Israel estava com sede no deserto e não achavam água, Deus fez brotar água da rocha. Mas aqui ele está usando esse simbolismo para dizer, mas aquela água na verdade não era nada. Aquela água só deu para matar a sede deles por alguns dias, por algumas horas. Mas o que matava a sede espiritual deles, o que manteve a fé deles, na verdade era a presença de Cristo no meio deles. Ainda que eles não o conheciam dessa forma, não o chamavam de Cristo, mas ele estava presente, é o que Paulo está dizendo. Agora preste atenção o que Paulo vai dizer aqui. Então ele está dizendo, toda aquela galera, toda aquela gente saiu do Egito, e todos eles participaram de eventos importantes. Eles, podemos dizer assim, eles foram todos batizados nas águas, através da passagem pelo Mar Vermelho. Eles todos experimentaram a presença de Deus, porque aquela nuvem estava sobre todos eles. Eles se alimentaram espiritualmente e beberam espiritualmente de Deus, do mesmo Jesus que nós nos alimentamos. Toda essa turma experimentou tudo isso. Mas então, Paulo diz, ele muda o tom e diz agora, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Aqui ele está se referindo à desobediência dos israelitas, que fez com que eles ficassem peregrinando 40 anos, de maneira que a maior parte de todos aqueles que saíram do Egito e que viram a abertura do Mar Vermelho, morreram no deserto. Na verdade, praticamente só uma nova geração é que entrou
na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe, porque foram os únicos que não haviam desobedecido ao Senhor. Portanto, o que Paulo está fazendo aqui é comparar a história de Israel e dizer: preste atenção, porque a mesma coisa que aconteceu com Israel pode acontecer com vocês. É isso que ele está dizendo. Ele está fazendo a comparação, ele está fazendo a tipologia para exatamente dizer: preste atenção, já vimos esse filme antes, já vimos essa história antes, e a gente sabe como essa história acaba. E essa história não acaba bem para muita gente, na verdade, para a maioria dessa gente. Ainda que todos eles tenham experimentado todos esses milagres. Então, basicamente, o que ele está dizendo é: da mesma forma, nós cristãos também. Da mesma maneira, nós também nos convertemos, também fomos arrancados das mãos do imperador, do rei que nos dominava, e fomos libertos, fomos tirados da escravidão do pecado, da escravidão do mundo, da vida passada. E de maneira miraculosa ele também nos transformou, nos fazendo passar pelas águas do batismo, de maneira que para nós é como se o mar vermelho tivesse se aberto para nós. E todos nós, da mesma maneira, também temos nos alimentado, alguns há mais tempo, outros há menos tempo. Mas basicamente o que ele está fazendo aqui agora é dar um alerta e dizer: mas cuidado, porque assim como você teve todas essas suas experiências cristãs, é possível que você também não entre na terra prometida, assim como toda aquela turma que saiu do deserto com Moisés. E Paulo vai ser mais detalhista aqui, fazendo essa comparação das histórias. No versículo 6 ele diz: porque aquelas coisas aconteceram como exemplos para nós, para que nós não cobicemos as coisas más como eles fizeram. Agora, Paulo vai fazendo um paralelo ainda mais detalhado. Ele diz: porque eles foram rejeitados e a maioria deles acabou morrendo no deserto. Ele diz: porque muitos deles cobiçaram, tiveram muita cobiça. Então ele está dizendo: não faça a mesma coisa, não caia no mesmo erro. Você pode não ser israelita, você pode não ser judeu, você pode nunca ter sido escravo no Egito, mas você é um cristão que você passou por uma experiência semelhante. E então você tem que tomar os devidos cuidados para que você não cometa os mesmos erros. Então ele está dizendo, uma das razões que eles, apesar de saírem do Egito, apesar de passarem pelo Mar Vermelho, apesar de experimentarem a nuvem de Deus diariamente, ainda assim eles não entraram na terra prometida. Eles viveram aquilo que no Brasil a gente chama, o ditado popular, de eles nadaram e morreram na praia. Viram tudo aquilo, experimentaram tudo aquilo, mas acabaram morrendo no deserto. Então Paulo está dizendo: cuidado, não cobice as coisas más como eles fizeram. Ele também no versículo 7 diz: e não sejam idólatras, como muitos deles também foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. O interessante é que ele fala de idolatria, mas ele não menciona o episódio do bezerro de ouro especificamente. Pelo contrário, ele diz: não seja você cristão, não caia na idolatria como aquele povo caiu. E na verdade o que ele menciona o comportamento deles, aonde eles queriam comer, beber e festar, viver, em outras palavras, aproveitar a vida. Na verdade é isso que Paulo está chamando de idolatria e comparando com a idolatria do Velho Testamento. E por que ele diz isso? Porque idolatria, na verdade, não é exclusivamente você ter um ídolo, uma estátua diante de você.
Idolatria, na verdade, pode acontecer das maneiras mais sutis possíveis. Porque idolatria, na verdade, significa tudo aquilo que tira o lugar de Deus na tua vida. Tudo aquilo que você deveria colocar Deus em primeiro lugar e por alguma razão você tirou Deus do primeiro lugar, pode ser até que ele esteja em segundo lugar, mas você colocou alguma outra coisa no lugar que pertencia a Deus. Isso é idolatria. Então, por exemplo, mesmo coisas muito boas podem se tornar idolatria para a nossa vida. Como, por exemplo, comer e beber. Ah, mas eu preciso comer e beber. É verdade, nós precisamos. Mas o problema é que quando nós damos prioridade a isso ao invés de Deus, assim como, por exemplo, tua profissão, teu trabalho, todos nós temos que trabalhar. É muito importante que cada um tenha uma profissão. Entretanto, se eu começo a usar isso como desculpa para não vir na casa de Deus, eu não tenho tempo porque eu tenho que estudar muito, ou tenho que trabalhar muito, e isso é o argumento que você usa, a desculpa para você não buscar a Deus, então, literalmente, você trocou Deus pela sua profissão. Seu trabalho se tornou sua idolatria. Às vezes a busca do prazer, como Paulo está descrevendo aqui, querer comer e beber e se entregar à farra, ele não está falando da necessidade de comer e se alimentar diariamente, mas o que ele está dizendo é basicamente, o pessoal quer se divertir, o pessoal quer festar. E muitas vezes esse é o problema de muitas pessoas. Muitas pessoas são acusadas de idolatria por Deus e na verdade muitas delas nem têm nenhuma religião. Elas nunca se prostraram diante de uma estátua, diante de uma imagem de escultura, mas são idólatras. Por quê? Porque a razão pela qual elas não buscam a Deus, elas não se entregam a Deus e elas não se convertem, é exatamente porque elas não querem abandonar a sua vida de festa. Ele não quer abandonar a sua bebida, ele não quer abandonar a sua diversão, ele não quer abandonar a sua farra, a festa da sua vida. E por isso ele é um idólatra, porque ele está colocando estas coisas no lugar de Deus da sua vida. No versículo 8, então Paulo já diz, cuidado para você não cair no mesmo erro deles, cobiçando coisas más. A cobiça é o desejo de você ter coisas. E esse sempre foi um grande problema para a vida cristã. Por isso Jesus, por exemplo, ensinou e disse, quando ele falou, não ajuntem tesouros aqui na terra, aonde a traça corrói, a ferrugem destrói e o ladrão rouba, mas juntem tesouros nos céus, aonde essas coisas não podem ser perdidas. O que Jesus estava falando essa pregação era uma pregação contra a cobiça. Jesus não está dizendo que é errado você ter um carro, você ter algumas coisas, você poder ter uma casa própria. Jesus não está dizendo que esse é o problema. O que ele está dizendo é quando nós focamos a nossa vida, investimos tanto do nosso tempo para juntar coisas materiais, mas não temos tempo para as coisas espirituais. Então Jesus disse, o que você está fazendo é entesourar coisas que na verdade não vão durar para sempre. Você está entesourando coisas que você pode perder, o ladrão pode roubar, a traça pode corroer, a ferrugem pode destruir, e na verdade você não tem nada espiritual. Então, o que Jesus está ensinando é um alerta exatamente sobre a cobiça. Não significa que ao me tornar cristão, eu tenho que virar um monge agora, vou me enclausurar num monastério e não vou mais ter nada, não posso ter nenhuma posse, não posso comprar nada. Não, a Bíblia nunca ensinou isso. Jesus nunca ensinou esse tipo de comportamento. Jesus nunca ensinou os cristãos a criarem monastérios. Jesus nunca disse que os cristãos deviam se isolar e viver aí enclausurados em algum lugar. Pelo contrário, ele disse, vocês são o sal e a luz da terra. E ele disse, como luz, vocês têm que estar onde as trevas estão, para que possa fazer diferença.
Então, não adianta nada, o problema dos monastérios é que você pega todo o sal e coloca tudo no mesmo lugar, ou seja, virou um saleiro. Mas não é essa a função que Jesus disse do sal. Ele não disse, vocês são o sal da terra para viver num saleiro. Ele disse, vocês são o sal da terra para salgar a terra. Então, ao invés de estar no saleiro, vocês devem estar em contato com o mundo, sendo luz, direção para as pessoas. Entretanto, muitas e muitas pessoas têm se perdido, muitos cristãos têm se perdido neste mundo exatamente porque ele começa a focar demasiadamente em coisas, colocando prioridades. A Bíblia diz que um jovem rico se aproxima de Jesus e queria saber sobre a salvação, e queria saber sobre o reino de Deus. E Jesus responde àquele jovem, e a Bíblia diz que Jesus, olhando para aquele jovem, Jesus o amou. Ele gostou daquele rapaz, ele teve compaixão, ele amou aquele jovem e queria o melhor para ele. Mas a Bíblia diz que Jesus então disse para ele, vende tudo que você tem e me siga. Observe que esse texto não significa que isso é uma ordem, uma lei para todo cristão. Você só encontra Jesus falando isso para esse jovem. Você não encontra Jesus dizendo para ninguém mais, venda tudo que você tem e me siga. Na verdade, aquilo ali era um chamado específico para aquele jovem. Em outras palavras, aquele jovem estava tendo o privilégio de ser escolhido por Jesus para ser um dos seus seguidores pessoais, que iriam andar com Jesus por 3 anos. Mas a Bíblia diz que aquele jovem não conseguiu abrir mão da sua riqueza e saiu entristecido. E Jesus, então, olhando para aquele jovem, também entristeceu-se. Assim nós vemos naquele episódio exatamente uma demonstração clara de como a cobiça, de como o apego às coisas dessa vida pode ser um grande problema. A Bíblia tem livros inteiros designados exatamente para nos ensinar sobre a vida econômica, a vida na terra. Você sabia, por exemplo, que a Bíblia fala muito mais sobre dinheiro do que sobre salvação? Você sabia? Existem muitos mais versículos, se não me engano são cerca de 600 versículos que falam sobre salvação na Bíblia e mais de 2.000 que falam sobre finanças. Livros inteiros como Provérbios, Eclesiastes, são dados ali para ensinar muita coisa sobre a vida aqui na terra, sobre princípios, por exemplo, de economia, de que ninguém consegue viver muito bem se você gasta tudo que você ganha. Se você consome tudo que você ganha, significa que você consegue viver, mas qualquer coisa que dê errado na sua vida, qualquer quebra, qualquer doença, você está lascado. Porque você não tem uma economia. E a Bíblia ensina sobre isso. A Bíblia ensina sobre o trabalho. Ela diz que nós temos, a Bíblia diz, vocês vê um homem, vê uma pessoa dedicada ao seu trabalho, a Bíblia diz, você o verá sentado com os príncipes. Porque dedicação ao trabalho, esforço, é um princípio bíblico. Então a Bíblia não fala absolutamente nada contra que você não pode sonhar em se tornar um bom profissional, em ter uma boa carreira, que você não pode sonhar em conseguir ter uma casa própria, o tal do sonho americano. Que, aliás, não sei porque chama de sonho americano, é o sonho de todo mundo, não é? Ter uma casa própria. Não há nada de errado com isso. A questão é o apego. Eu vou construir a minha casa, mas eu jamais vou deixar as coisas de Deus. E Deus vai me abençoar do mesmo jeito. Há pessoas que usam a desculpa de que não pode estar na casa de Deus com frequência, mais falta do que comparecem, porque tem filhos pequenos. Mas quantos aqui tiveram filhos pequenos e os criaram na casa de Deus? Todo mundo. Todo mundo. Porque filho não é problema, filho é bênção.
Você vai trazendo, mas eu não posso porque meus filhos têm escola no outro dia. E os nossos não tinham escola? Todos tiveram escola. A questão é você não priorizar. Meu filho é importante, mas Deus é mais importante. E eu preciso ensinar isso para o meu filho. Por isso meu filho vai para a igreja junto comigo, mesmo que no dia seguinte ele tenha escola. Porque ele precisa aprender que ele precisa priorizar Deus. E se ele buscar a Deus, amanhã Deus o abençoa na escola. Não é que o desejo de lutar e conquistar coisas nesta vida seja pecado. O problema é a prioridade. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí ele disse: você não vai precisar de mais nada, só isso? Não. Ele disse: se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas te serão acrescentadas na tua vida. Em outras palavras, quando você deixa de cobiçar, não significa que você deixa de querer lutar e adquirir coisas que são necessárias para a vida aqui na terra, mas significa tão somente que você não vai colocar isso como prioridade. A minha prioridade é buscar a Deus. A minha prioridade é buscar a Deus. Até pode ser que em algum momento, em algum episódio temporário da vida de uma pessoa, ela possa ter que faltar a alguns cultos, faltar a sua participação regular na casa de Deus, por causa de sua profissão. Mas se isso for permanente, o crente jamais aceitaria isso, porque o crente jamais substituiria a casa de Deus por um trabalho. Ele iria pedir a conta e dizer: não, Deus vai prover. Se o meu trabalho está me impedindo de estar na casa de Deus, então eu dou prioridade para as coisas de Deus e Deus vai me abrir uma outra porta. Mas o problema é quando a cobiça passa a dominar. Então Paulo prossegue e diz, no versículo 8, não pratiquemos também a imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Aqui ele está se referindo a desejos pecaminosos, diferentes da idolatria, que não deixa de ser um desejo pecaminoso, e diferente da cobiça, mas ele está se referindo aqui a prazeres, principalmente prazeres físicos, normalmente prazeres sexuais. Ele está dizendo, ele está chamando, é isso que a Bíblia chama de imoralidade, e ele está dizendo: cuidado com a imoralidade, porque muitos se perderam exatamente por causa disso. E ainda no versículo 9 ele diz: e não devemos pôr o Senhor à prova, não, em outras palavras, não devemos tentar o Senhor, como alguns deles fizeram, e por tentarem ao Senhor, foram mortos por serpentes. Não tente a Deus, não fique provocando a Deus. Deus é paciente, Deus é amoroso, mas há uma ordem clara na Bíblia: não tentarás o Senhor teu Deus. Não devemos tentar a Deus, ou seja, tentar é ficar resistindo, criando dificuldades. Deus chama, Deus atua. Você já ouviu 1 milhão de pregações, mas ainda assim continua com aquele coração duro, não se volta, não faz nenhum esforço. Isso é resistir a Deus, isso é tentar a Deus. E Paulo está dizendo: Israel fez isso e se deu mal. Por que você, como cristão, fazendo a mesma coisa, acha que vai se dar bem? E Paulo prossegue e diz: e também não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. O perigo da queixa, o perigo da reclamação. Sabe qual é o problema da reclamação? É que ela é o oposto do louvor. Ela é o oposto da adoração. A adoração é a gratidão, o reconhecimento que eu tenho por tudo que Deus tem, por tudo que Deus me deu e por tudo que Ele é. Isso é louvor e adoração. Mas a reclamação é exatamente o contrário. Ao invés de eu agradecer, ao invés de eu expressar gratidão, eu reclamo. E reclamação significa falta de fé. Não há fé.
Por isso o perigo da queixa. E nós já vimos aqui domingos atrás sobre o perigo de você começar a desanimar na fé cristã, e um dos sintomas do desânimo é que as queixas começam a aparecer. Você começa a reclamar de tudo. Você começa a reclamar da vida, reclamar das circunstâncias, começa a reclamar da igreja, começa a reclamar dos irmãos, começa a reclamar de Deus. E esse é o problema. A queixa, o complain, ele faz com que você o tempo todo esteja dizendo para Deus: não acho que você está fazendo o suficiente para mim. Não reconheço a tua bênção na minha vida. Não reconheço que você tem sido provisor. Não reconheço. E Paulo está dizendo: a queixa não é apenas um mau hábito. A queixa pode te levar a não entrar na terra prometida, assim como os judeus. Muitos deles não entraram por causa da queixa. No caso deles, eles reclamavam, era do calor, era do sol, era do maná, que era todo dia a mesma coisa. Reclamava da água, reclamava que não tinha carne, reclamava de cebola. Pelo amor de Deus, como é que alguém vai reclamar de cebola? Ai, que saudade da cebola. Mas é o que Israel fez. Ah, que saudade das cebolas do Egito. É a reclamação. O problema é que quando nós reclamamos, nós tiramos de foco tudo que Deus nos tem abençoado e focalizamos apenas naquilo que nós achamos que Ele não nos deu. Então, quando você lembra das cebolas do Egito, mas você esquece que antes você era escravo, agora você é livre. Você está num deserto, mas você agora é livre. Você não leva mais chibatada nas costas. Um pouquinho mais a jornada aí, se não você, mas pelo menos os teus filhos vão poder construir uma casa, vão poder ter uma fazenda, vão poder ter a sua própria horta, vão poder casar. Não vai ter mais um faraó para determinar se os filhos vão ser mortos. Você agora é livre. A situação pode você pode estar vivendo um deserto e uma série de dificuldades. O sol pode estar muito, muito quente, pode ter inimigos no deserto para você ter que guerrear, mas o fato é que agora você já é livre, e melhor, você está indo rumo à terra prometida. Você agora tem um destino. Qual era o destino de um escravo no Egito? Eu vou trabalhar bastante aqui para Faraó, e daqui a 30 anos, meu sonho é que eu vou ainda continuar sendo escravo, e depois eu vou morrer escravo, e meu filho vai ser escravo. Que sonho pode ter um escravo? Ele não tem sonho, ele não tem perspectiva. Mas alguém que foi liberto pelo Senhor, foi transformado pelo Senhor, por mais que você esteja atravessando alguns momentos difíceis, talvez o momento mais difícil da sua vida, ainda assim você tem perspectiva. Eu posso estar vivendo essa luta, mas eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem eu sou agora, eu sei quem é o meu Deus e eu sei quem está do meu lado. E Paulo então fecha aqui o resumo do que ele está dizendo no versículo 11, dizendo: tudo isso aconteceu como exemplos e foram escritas na Bíblia como advertência para nós. Nós quem que ele está se referindo aqui? Nós, cristãos. Paulo, como judeu, está dizendo: olha, isso aconteceu com os meus antepassados, mas preste atenção, porque o que aconteceu com os meus antepassados foi escrito na Bíblia para que sirva de exemplo para nós cristãos. Tanto é que ele está falando de cristãos que ele diz: estas coisas aconteceram como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o final dos tempos, ou seja, a igreja de Jesus Cristo, os cristãos. E então ele fecha dizendo: então, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia.
Agora eu pergunto, quando você lê um texto desse, você consegue concluir que o crente não tem perigo de perder a sua salvação? Fala a verdade. Você consegue ler um texto desse? Paulo está dizendo o quê? Olha, é uma advertência. Ora, se não existe um perigo, para que uma advertência? Paulo está dizendo claramente aqui, é evidente que se você, cristão, não cuidar, você pode ter o mesmo fim que aqueles israelitas tiveram e morreram no deserto sem entrar na terra prometida. No caso deles, a terra prometida era um local geográfico, era literalmente um terreno aqui na terra, mas para nós a terra prometida é a vida eterna, o céu. Então eu não posso arriscar perder estas coisas. E Paulo está dizendo, mas você corre o mesmo risco. Assim como os judeus também eram o povo escolhido do Senhor, assim como Deus também era fiel e aquilo que Ele prometia, Ele cumpria, da mesma maneira o cristão. Mas o Deus fiel que prometeu coisas para Israel, Ele permitiu que aquele povo se perdesse no deserto, mesmo Ele sendo um Deus fiel. Por quê? Porque Deus deu livre-arbítrio. Você decide, você escolhe aonde você quer terminar, você decide o que você quer fazer da sua vida. Deus provê tudo para você. Ele provê a salvação, Ele proveu os profetas, Ele proveu a Bíblia, Ele nos proveu de uma igreja, Ele nos proveu de líderes espirituais que nos guiam, que nos ajudam. Mas ainda assim, no final das contas, é você que escolhe como você vai querer terminar essa história. Jesus disse nos seus ensinos sobre a volta dele, Ele disse, no dia que eu voltar para buscar a minha igreja, estarão 2 numa cama. Pode ser ali um casal, casado, pode ser irmãos que estão dormindo juntos. Ele disse, estarão 2 numa cama, um será levado, outro será deixado. Jesus disse, estarão 2 preparando o café da manhã, ali na cozinha, preparando o omelete, de repente um ficará e o outro será levado para o céu. Jesus disse, estarão 2 no campo trabalhando, estarão 2 lá na fábrica, estarão 2 trabalhando ou estudando lá na escola, de repente um será levado e o outro será deixado para trás. O que Jesus está fazendo? Ele está dando um alerta, Ele está fazendo uma advertência do mesmo modo que Paulo. De novo, se não existe perigo de eu ser deixado para trás, se não existe perigo de eu fracassar e eu não conseguir atravessar essa linha de chegada, então por que tanta advertência? Por isso nós temos que aprender com Israel. Quando eles vão em direção à terra prometida, isso significa que eles passaram a ser peregrinos. Eles não se consideravam moradores do deserto. Eles não confundiram as coisas. Eu só estou passando pelo deserto, mas eu não sou morador daqui. E é exatamente a mesma coisa que o cristão deve entender. Eu sou peregrino. Eu sou peregrino. Essa terra não é o meu lar. Este país, essa cidade, essa escola, esse trabalho que eu tenho, tudo isso aqui é temporário, porque na verdade eu estou aqui só de passagem. Eu estou indo para a glória eterna. Somos peregrinos. E isso de fato se tornou uma marca na igreja cristã, entender isso. Eu sou peregrino. Não importa o que eu faça aqui, não importa quantos compromissos eu tenho nessa terra, mas eu nunca posso deixar com que os meus envolvimentos me façam esquecer de que eu estou aqui só de passagem. Aqui não é o meu destino final. Os cristãos que colonizaram os Estados Unidos eram um grupo de cristãos que justamente o nome da sua denominação, eles eram conhecidos como
pilgrims, peregrinos. Eles eram peregrinos, eles se intitulavam peregrinos. Eles entendiam, não somos desta terra, nós estamos indo para a glória, para o céu. De fato, um dos livros mais famosos da história cristã é justamente o livro The Pilgrim's Progress, ou, em português, O Peregrino. Essa foi um livro escrito por John Bunyan, que foi aprisionado por causa da sua fé, e na prisão ele escreveu esse livro, comparando a jornada cristã exatamente com uma peregrinação. E como aquele povo peregrinava? Em Números capítulo 10, 11 a 13. Números 10, 11 a 13. Diz assim: no 20º dia do 2º mês do 2º ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança. E então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. De novo, quando eles viram que a nuvem se levantou e começou a se mover, eles começaram a levantar acampamento, desmontar as tendas, começaram a juntar as tralhas, e começou a chamar a mulher, chama os meninos, chama os moleques, e já todo mundo começa a entrar em marcha e seguindo a nuvem. Como eles marchavam para a terra prometida? Seguindo a orientação de Deus. Eles não iam para onde eles queriam, eles não tiravam para o ímpar, vão para o norte ou vão para o sul. Não, era, cadê a nuvem? Está ali. Está se movimentando? Não. Está se movimentando? Tá. Em que direção? Para lá, então é para lá que a gente vai. Ele seguia, em outras palavras, a orientação de Deus. Não tem como sermos cristãos se nós não seguirmos a orientação de Deus. Você está se iludindo se você pensa assim. Da mesma maneira, qual é a nossa nuvem? Qual é o guia para a vida do cristão? É essa palavra. É aqui que nós temos a direção para a nossa vida. É aqui que define o que é certo e o que é errado. É aqui que define quais devem ser as minhas prioridades. É aqui que define, por isso a Bíblia é chamada de espelho, porque ao olhar para a Bíblia, eu me comparo com ela, comparo a minha vida com o que ela está dizendo, e vejo, tem muita coisa que precisa ser corrigida, preciso mudar. Mas é a Bíblia que tem que refletir quem eu sou e me dizer como eu estou. Não sou eu querer impor ao espelho e dizer, não, espelho, você que está errado. Fazer que nem a bruxa da Branca de Neve e dizer, eu quero a resposta que eu quero ouvir, não a que você quer me dar. E tem muita gente que se aproxima da Bíblia hoje em dia exatamente assim. Eu gosto da Bíblia, mas eu não gosto disso que a Bíblia fala, eu não gosto desse ponto que a Bíblia fala, então eu acho que a Bíblia nesse ponto está errada. Eu gosto da Bíblia, mas esse ponto aqui eu vou fazer do meu jeito. Não. O israelita não ficava discutindo com a nuvem, está indo para o lado errado, não é para ir não. A nuvem levantava e ia, ele ia atrás e seguia. A Bíblia é a autoridade para a nossa vida. Não interessa a tradição religiosa que você tem, se a tua tradição religiosa entra em choque com o que a Bíblia está dizendo, abandone a tua tradição religiosa e siga a Bíblia. Se a tua tradição religiosa ensina que você deve adorar diante de um monte de estátuas, de um monte de imagem de escultura, mas você vai para a Bíblia e você vê uma ordem explícita, não farás para você imagens de escultura, nem se prostrará diante delas, nem as adorarás, nem farás orações para elas. Então o que você vai fazer? Vai continuar seguindo a sociedade, seguindo a sua religião, seguindo a sua tradição, ou você vai seguir a nuvem? Nós não entramos em discussão com a Bíblia, nós não entramos em discussão com a palavra de Deus. Aquilo que ela chama de errado é errado e ponto final. Caso contrário, não seremos orientados por ela.
Você não discute com a bússola. Você vai seguindo a orientação da bússola. O dia que você achar que a bússola está errada e que você tem que corrigir a bússola, joga ela fora, porque ela não serve mais para te guiar. A Bíblia só serve para nós se nós nos submetemos a ela. Se eu decido obedecer e seguir, então a Bíblia vai dizer como eu vou chegar na terra prometida. A nuvem, aquela nuvem não era uma nuvem comum de água como nós temos, não era um fenômeno meteorológico. Aquela nuvem, ela era um fenômeno espiritual. Assim como de noite a nuvem se transformava numa coluna de fogo. A nuvem a gente pode confundir, mas coluna de fogo a gente sabe que não existe de noite, a não ser que Deus faça. Então a nuvem ali era literalmente a presença do próprio Deus. Então você seguia a nuvem. E a nuvem sabia onde ficava a terra prometida. A nuvem sabia como chegar lá. Tanto é que, de fato, a nuvem os dirigiu até chegar lá. Da mesma maneira, a Bíblia sabe como. A Bíblia tem autoridade. A Bíblia tem a direção. Mas também, eles foram em direção à terra prometida sob a orientação de um líder humano. Deus não mandou um anjo para guiar. Não era um querubim, um serafim, lá batendo as asas e dizendo, vamos povo, é nessa direção. Não, Deus colocou um homem, Moisés. Um homem que errava, que falhava. Mas Deus sempre decidiu que Ele não vai deixar a história da salvação, a história da redenção nas mãos de anjos. Por quê? Porque anjo não sabe o que é salvação. Anjo não sabe o que é redenção. Ele sabe apenas intelectualmente. Mas aos anjos nunca foi concedido perdão. Os anjos que se rebelaram contra Deus se tornaram em demônios. Nunca a Bíblia prometeu redimir os anjos caídos. Então, anjo não sabe o que é pecar e ser perdoado. Anjo não sabe o que é ser tentado e cair em pecado e depois se arrepender. Por isso a Bíblia deixou toda a direção da redenção humana sendo guiada pelo Espírito Santo, mas sempre, always, usando pessoas. Porque pessoas vivem a experiência da salvação. Eu e você, seu pastor não é diferente de você nisso, porque ele também é um pecador que precisou ser salvo pelo mesmo sangue da cruz. Portanto, a cada crente se torna um missionário em potencial, por quê? Porque você passou pela experiência da salvação, então você pode explicar isso para alguém, você pode mostrar o caminho da redenção para alguém. Ah, eu não obedeço a homem, só obedeço a Deus. Na verdade, você não obedece nada, a ninguém. Porque Deus determinou que para você obedecer a Ele, você tem que obedecer os homens e mulheres que Ele levantar para guiar a sua vida. Agora, não significa que você vai ficar dependente, que você vai ficar refém desses homens e mulheres. Porque a autoridade suprema na vida de qualquer um tem que ser sempre a Bíblia. Então, mesmo homens de Deus, mesmo Moisés, mesmo Paulo, mesmo pastores, que eles próprios estão saindo fora ou te ensinando algo que é contrário à Bíblia, fique com a Bíblia. É o que Paulo disse. Paulo escreveu aos Gálatas e disse, olha, se algum dia aparecer por aí algum anjo do céu, ou um apóstolo como eu, ou mesmo eu, dizendo para vocês um evangelho diferente do que foi pregado, não precisa ter dúvida, pode amaldiçoar o anjo, pode amaldiçoar Paulo, pode amaldiçoar o apóstolo, não interessa, não tenha temor, não fique preocupado, mas ele é pastor, não, se está pregando contra a palavra de Deus, rejeite. Mas se está pregando a palavra de Deus e você desobedece, então isso significa que você está desobedecendo a palavra de Deus, o próprio Deus.
É isso que Deus disse para Samuel quando ele foi rejeitado como líder, e Deus disse para ele: não se preocupe, não fique triste, porque na verdade não foi a você que eles rejeitaram como líder. Quando eles rejeitaram você como líder, como eu te coloquei como líder, eles estão rejeitando a mim. Hoje em dia é muito comum, hoje existe um discurso generalizado nessa sociedade que ensina que você não deve se submeter a ninguém, você é livre e cada cabeça é uma sentença, você faz o que o teu nariz diz mandar você fazer, você segue o seu próprio nariz, não tem problema, não tem essa história de ter chefe. O resultado, hoje nós temos pessoas, jovens, crianças, que desrespeitam professores nas escolas, que desrespeitam autoridades. Nós temos hoje adolescentes, jovens, pessoas discutindo, brigando com a polícia, com autoridades. E na igreja não é diferente. Eu fico nessa igreja e eu gosto do pastor enquanto ele falar o que eu gosto. Na hora que ele pegar no meu pé, na hora que ele falar que eu estou errado, aí eu mudo de igreja. Isso não é se submeter ao guia humano que Deus colocou. Israel seguiu para a terra prometida, sendo orientado pela nuvem, pela palavra, mas sendo orientado por um homem que também os guiava. Também a Bíblia diz aqui que Moisés, quando finalmente passou por toda aquela libertação, o faraó foi destruído, passaram pelo Mar Vermelho, a Bíblia diz que ele se encontra com o cunhado dele, Jobabe, que era midianita. Lembre-se que quando Moisés fugiu do Egito por ter matado um egípcio, ele foi e viveu em Midian, e ali ele pastoreou ovelhas por 40 anos, e casou-se com uma midianita. E agora ele está encontrando Jobabe, que é o cunhado dele, o irmão de Zípora, sua esposa. E ele diz: olha, estamos partindo para o lugar do qual o Senhor disse: eu vou dar para vocês, é a terra prometida. Você percebe o nível de excitação que está aqui no coração de Moisés? Ele está dizendo para o cunhado: cara, finalmente aconteceu, estamos indo em direção à terra prometida. E ele está muito animado, e ele diz: vem conosco, vem, segue, entra junto aqui nessa jornada, venha com a gente. E diz: não, vou voltar aqui para a minha terrinha mesmo, vou ficar por aqui, E a Bíblia diz então que Moisés insiste com ele, e diz: não, cara, não faz isso não, venha com a gente, porque você conhece bem esse deserto, você pode ser muito útil para orientar a gente aqui, mas também todas as bênçãos, todos os benefícios que Deus está dando para a gente, você vai poder também experimentar a mesma coisa. E é assim que o crente tem que ser. Nós vamos indo para a terra prometida, mas no caminho a gente vai encontrando gente, vai dizendo: olha, venha também, venha você também, eu não sou diferente, eu não sou melhor do que você. Se Deus me convidou para essa festa, você está convidado também. Vai adicionando pessoas ao longo do caminho, vai convencendo pessoas. O cunhado dele a princípio não quis, mas depois ele mudou de ideia e entrou naquela jornada. Ele foi um dos que fez parte. Na verdade, nós temos a ideia de que o grupo que saiu do Egito e que peregrinou ali no deserto eram só judeus. Não, a Bíblia diz que ali tinha gente de quase todos os países. Porque quando aquele pessoal no Egito começou a ver o Deus de Israel, o que ele estava fazendo, o poder daquele Deus, eles começaram a abandonar tudo e dizer: sabe o que? Eu quero esse Deus para mim. De maneira que um monte de gente, na verdade, seguiu Moisés, não apenas os judeus. E aqui um exemplo disso. Moisés se preocupando e dizendo: vamos com a gente. Isso aqui vai ser uma bênção, isso aqui vai ser, a gente vai estar na vontade de Deus, e eu quero que você participe disso. Mas muitos cristãos vivem a sua vida apenas com: bom, já estou com o meu acesso garantido, já tenho a minha nuvenzinha aqui, já tenho o meu líder aqui, já tenho o meu grupinho, o que importa é que eu chegue à terra prometida, não me importo com mais ninguém. Sou salvo, descobri
a misericórdia, a graça e o amor de Deus, mas não compartilho com ninguém, não convido ninguém, não chamo ninguém. Em outras palavras, não evangelizo. É exatamente essa noção de que estamos indo, somos peregrinos e estamos indo para uma terra prometida, estamos indo para um lugar muito melhor do que essa vida aqui. É exatamente isso que fez com que a igreja sempre tivesse duas forças na história: a evangelização e o trabalho missionário. Evangelização e o trabalho missionário é exatamente aquelas pessoas que estão indo para o céu, e eles estão dizendo: ei, mas você pode ir também, venha, entre nessa. Muitos acham que o cristão é intrometido, que desrespeita as outras religiões. Não é, é que ele descobriu que o Deus dele é maior do que qualquer Deus, é mais poderoso, na verdade é o único Deus verdadeiro. E aí você descobriu uma coisa dessa, e você vai continuar deixando o seu parente, seu amigo, você vai continuar deixando as pessoas sendo enganadas por uma falsa religião, por uma falsa fé? Não. Você vai falar com amor, você vai dizer: cara, encontrei a vida, como André, que encontrou Jesus e chegou ali para Natanael e disse: encontrei o Salvador, encontrei o Messias, venha comigo. E eles saem juntando gente no meio do caminho: vamos que a festa vai ser boa, vamos que a terra prometida se aproxima. A Bíblia diz também que eles iam seguindo com a nuvem, com a coluna de fogo durante a noite. A nuvem representa ali a presença de Deus, a direção que Deus dava, exatamente como a Bíblia nos dá a direção e representa também a presença de Deus para nós. Mas a coluna de fogo tem um símbolo especial, porque à noite no deserto a temperatura cai drasticamente. O deserto, que durante o dia você pode morrer por causa do calor, à noite você pode morrer por causa do frio. Então Deus criava aquela coluna de fogo sobre o acampamento, e aquilo aquecia e ao mesmo tempo iluminava. Pois bem, fogo na Bíblia é símbolo do quê? Do Espírito Santo de Deus. E a mesma função que a nuvem tinha para guiar durante o dia, a coluna de fogo tinha para proteger, iluminar, guardar, mas às vezes Deus queria que eles caminhassem mesmo de noite. Então a função da coluna de fogo era a mesma. Ela ia aquecendo, protegendo, iluminando no deserto para que você pudesse enxergar, e também ela dirigia. E assim é o Espírito Santo de Deus. Então, nessa jornada para a nossa Canaã celestial, nós vamos caminhando da mesma maneira, seguindo a palavra de Deus, seguindo a direção, a sabedoria que Deus tem dado a líderes, homens e mulheres, que eles têm dado testemunho com as suas vidas, e nós vamos seguindo e obedecendo, e vamos caminhando em direção à terra prometida. Mas também nós vamos sendo orientados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que faz com que você não se torne dependente de um pastor, porque o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, Ele quer se comunicar com você. Ele próprio quer abrir a palavra, a Bíblia para você e fazer você entender isso. Ele próprio quer te dar dons, te abençoar, te orientar, te dar sabedoria, resolver as situações da sua vida. O Espírito Santo de Deus quer fazer isso. Nas palavras de Paulo, Deus está nos dando caminhos e opções. Nós podemos ir por um velho mapa e incorrer nos mesmos erros que pessoas incorreram no passado. Ou nós podemos observar as histórias deles e dizer: eu vou fazer diferente. Eu não vou ficar nesse deserto. Eu vou lutar até que eu chegue na terra prometida. Por isso os crentes cantavam, e há tantas canções que falavam assim: caminhando vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim.
Haviam as canções que o tempo todo estavam falando disso. Estou indo, vem com Josué lutar em Jericó. E tantas canções que iam sempre falando disso. Estamos avançando, estamos caminhando, para que isso ficasse uma verdade vívida na história e na vida dos cristãos. Feche seus olhos. Como está a sua vida? Como está a sua fé? Você já está nessa jornada? Nessa jornada nós só podemos entrar nela, começar nela, se nós estivermos em Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele disse: eu sou a porta, ninguém vem até Deus a não ser por mim. Então a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa aceitar Jesus no seu coração. Eu não estou perguntando se você já tem religião, o que eu estou perguntando é se você algum dia fez essa oração onde você diz: Senhor Jesus, eu quero te receber como meu Senhor, como o Salvador da minha vida. Se existe alguém nessa noite que quer fazer isso, eu gostaria de orar por você. Alguém aqui nesta noite quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, para você começar essa jornada em direção à sua terra prometida? Se existe alguém, faça um sinal com a sua mão para que eu possa orar por você. Temos alguém aqui? Amém. Temos mais alguém? Amém. Então, de olhos fechados, eu gostaria de pedir a essa pessoa que levantou a sua mão que repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Me ajude a caminhar nesta jornada contigo por toda a minha vida, até o dia em que eu entre na terra prometida. Em nome de Jesus. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, cada uma das pessoas que aqui estão presentes, e colocar essa mensagem e entregar nas tuas mãos, e dizer, Senhor Deus, que nós queremos prosseguir. Não queremos, Senhor Deus, ficar na jornada, ficar, Senhor Deus, prostrados, como aqueles corpos que ficaram para trás no deserto, sepulturas que significaram, Senhor, o fracasso de uma jornada que começou bem, mas que não terminou corretamente. Senhor Deus, nós que iniciamos na fé, pedimos que o Senhor nos dê força e direção e graça para nos ajudar a chegar até o final. Quando vier o desânimo, quando vier o cansaço, quando a jornada, Senhor, parecer como a dos israelitas, 40 anos, uma vida inteira, e que, Senhor Deus, o cansaço, o desânimo comece a vir sobre a vida, que o Senhor desperte e mostre que nós devemos e precisamos continuar caminhando, porque o nosso descanso não é aqui, somos peregrinos na terra, longe estamos do nosso verdadeiro lar. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos, nos abençoe, nos sustente, nos fortaleça, Senhor. Abençoe, Senhor, a cada um daqueles que ouvem esta mensagem, que ninguém desanime e que ninguém caia nos mesmos erros que os israelitas caíram, mas que todos possamos não apenas ter saído do império das trevas, das garras de Faraó, e não apenas termos passado pelas águas do Mar Vermelho, mas que possamos, Senhor, completar a carreira, concluir e chegar na linha de chegada, Senhor, e vencermos para a glória de Jesus. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela Tua palavra, no nome do Senhor. Amém.